eu sou estudante de letras e professora de inglês e hoje eu vim falar da obra Tristão e Isolda. Tristão e Isolda é uma novela de cavalaria da Alta Idade Média, ou seja, da famosa Idade das Trevas, que foi um período que a igreja tomou controle de tudo logo após o fim do Império Romano. Então era a igreja que encomendava certas histórias para espalhar o cristianismo, como foi o caso de Tristão e Isolda e as lendas do rei Arthur. Tristão e Isolda é uma novela de cavalaria de tradição oral, então a gente consegue perceber muito essa mistura do cristianismo, já que foi uma novela que foi encomendada pela igreja, e da cultura celta, que era muito popular naquela região do Reino Unido, lembrando que naquele período o Reino Unido, Inglaterra, Escócia, esses países não existiam. Tristão e Isolda, como eu falei, é uma novela que veio da tradição oral e que depois foi transformada em um livro. Então o livro, a novela Tristão e Isolda, nada mais é do que um compilado de histórias e aventuras do Tristão e da Isolda, porque na verdade, já que era tradição oral, a gente poderia considerar como se essa novela fosse uma lenda urbana. Então é como se alguém quisesse, não sei, pegar aqui no Brasil a história do Curupira, vários acontecimentos, vários relatos do Curupira e transformar em um livro. Foi isso que dois franceses fizeram no período da Alta Idade Média, para transformar essas lendas urbanas, esses mitos urbanos que tinha naquela região do Reino Unido, principalmente, transformar em um livro que pudesse propagar o cristianismo mais rapidamente. Esse livro ele conta as aventuras que esse casal, Tristão e Isolda, tem que passar para eles poderem ficarem juntos. Então é aquela bem típica história de amor que era contada aos nobres daquela época. Então não é uma história que é feita do povo para o povo, mas era uma história de amor impossível que era contada aos nobres para entreter os nobres. Então, falando um pouquinho das personagens, a gente tem primeiramente o Tristão, que ele é sobrinho do rei Marcos, que é o rei da Cornualha. E o Tristão ele tem esse nome por causa dos vários acontecimentos tristes que ocorreram no seu nascimento. E o Tristão é daqueles cavaleiros super clássicos, heróico, que derrota os monstros, salva as donzelas e etc. Todas aquelas coisas que a gente já está acostumado de cavaleiros fazerem. Já a Isolda, ela é a princesa da Irlanda que foi prometida de uma maneira muito esquisita ao rei Marcos da Cornualha em casamento. Sendo muito sincera, eu acho a Isolda muito chata e egoísta, mas ela tem, querendo ou não, a sua coragem, a sua determinação para que o casal fique junto, mas ela é muito egoísta. Ela é, na minha conclusão, a imagem da rainha amada Branca de Neve. Se vocês não acreditam em mim, leiam o capítulo 11 do livro. Vocês vão entender exatamente do que eu tô falando. Ela é a personificação da rainha amada Branca de Neve. Eu conheço muita gente que fala da coragem da Isolda, dos feitos heróicos da Isolda, mas na minha opinião essa coragem, que eu não tenho tanta certeza se é coragem assim, é só um jeito a mais de conseguir os seus objetivos extremamente egoístas. Porque, na minha opinião, ela é daquelas pessoas assim, tipo, faço o que eu mando e ponto final. Eu posso fazer isso, você não pode. A gente pode dizer que essa história de amor, ela começa quando o rei Marcos, ele diz que ele só vai se casar com a dona de um fio de cabelo dourado que ele encontrou no bico de um passarinho. E o Tristão, ele afirma de pé junto que a dona desse fio de cabelo é a Isolda. Então ele é incumbido de ir lá na Irlanda buscar a Isolda para casar com o rei Marcos. Mas no meio do caminho de volta dessa viagem, depois dele ter passado por maus bocados para poder conseguir a mão da Isolda em casamento pro tio, que é o rei Marcos, o Tristão e a Isolda, eles acabam tomando um vinho ervoso, que é uma poção mágica que a mãe da Isolda fez, já que ela era uma feiticeira, para que a filha não fosse tão infeliz nesse casamento forçado, já que além de ter uma diferença de idade muito grande entre a Isolda e o rei Marcos, a Isolda também não queria se casar com o rei Marcos, ela nem sabia quem era o rei Marcos, então a mãe dela criou
essa poção para que ela fosse feliz pelo menos nos 3 primeiros anos do casamento, que se os dois tomassem essa poção, eles ficariam perdidamente apaixonados por 3 anos, que eles não seriam capazes de se separar sem que eles morressem. O problema foi que no meio dessa viagem, não foi o rei Marcos que tomou essa poção, mas foi o Tristão que tomou junto com a Isolda quando a serva da Isolda, Branja, trouxe para eles. Podem falar, tudo é culpa da Branja. Na minha opinião, não é. A Isolda sabia o que estava fazendo, ela tinha sido avisada, ela sabia o que era aquilo e ainda deixou que acontecesse. Então, toda essa história, ela acontece pelo egoísmo da Isolda, na minha opinião. A Branja, coitada, ela só estava na hora errada, no lugar errado. E por causa dessa poção, esses dois eles têm que fazer de tudo para ficarem juntos. Mas a Isolda, ela já era prometida em casamento ao rei Marcos, então ela acaba se casando efetivamente com o rei Marcos, mas ela e o Tristão dão as suas escapadinhas para ficarem juntos. A história toda é voltada a esse feitiço dessa poção mágica, pra gente entender que a culpa não é dos dois. A culpa não é de nenhum dos dois eles estarem assim extremamente apaixonados. A culpa é da poção. Simples e pura da poção. Na minha opinião, só pra botar a culpa em alguém, a gente tem que botar na Isolda, mas no geral o que a história traz pra gente é que a culpa não é deles, mas é da poção, de uma coisa que aconteceu que eles não tinham controle sobre isso. A história em si, ela é muito boa, principalmente se você gosta dessa coisa de magia, de período medieval. Se você gosta, na verdade, de lendas do Rei Arthur e histórias bem parecidas, você vai adorar a história de Tristão e Isolda, como eu gostei. Até que essa história de Tristão e Isolda influenciou a famosa obra de Shakespeare, Romeu e Julieta. Se fosse para fazer uma crítica ao livro, eu não falaria mal da história. Eu nunca conseguiria falar mal da história de Tristão e Isolda. Tem muitas aventuras, tem muita magia, tem muita intriga. É bem bacana de ler a história. Eu diria que o maior problema, a maior dificuldade que eu tive para ler esse livro é o formato em que ele foi escrito. Ele é constituído por vários capítulos. O problema é que parece que cada capítulo é um conto. É um conto diferente que, por coincidência, tem os mesmos protagonistas. Só que isso fez com que a minha leitura ficasse um pouco cansativa, de certa forma, porque eu não tinha interesse de ir pro próximo capítulo. Essa foi a minha experiência, mas eu conheci várias pessoas que engoliram um livro em um dia. Eu demorei bastante para ler o livro justamente por causa desse tipo de linguagem, né? Que cada capítulo ele tinha, tudo bem, o seu começo, meio e o fim como deveria ser, mas parecia que acabava o círculo da história e você não tinha mais nada para ler daquilo. Parece que todas as informações que você precisava estava já naquele capítulo, você não precisaria ir para o outro para poder continuar entendendo essa história. Isso foi muito decepcionante para mim, mas eu não tiro a importância, o valor dessa história e muito menos quão é legal essa história. Provavelmente se alguém tivesse me contado, sei lá, numa roda de amigos e alguém estivesse contando essa história, eu ia parecer uma criança com os olhinhos brilhando, olhando a tia do jardim de infância lendo uma história pra mim. Mas como teve essa fragmentação que eu achei muito forte no livro, eu achei que eu acabei perdendo um pouco da vontade de ler por causa disso. Bom, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês queiram ler depois desse vídeo Tristão e Isolda, porque é realmente uma obra muito bacana. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o joinha. Se vocês quiserem ver mais vídeos como este, não esquece de se inscrever e deixar nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Então foi isso por hoje. Vejo vocês semana que vem com mais um novo vídeo no canal. Tchau!